Olá, tudo bem? Estou de volta aqui com a nossa série de vídeos e hoje eu vou iniciar uma série sobre problemas comuns. Vamos falar de várias questões, de vários problemas que nós encontramos com muita frequência no consultório e de certa forma são até considerados problemas fáceis e problemas comuns. Mas na realidade é aí que está o grande problema, que é quando banalizamos essas questões. Nós vamos iniciar nossa série com a lombalgia, que é de longe uma das maiores queixas e maiores procuras no consultório de fisioterapia. Só que temos um problema. Lombalgia não é um diagnóstico. Se você tem esse diagnóstico, você já recebeu esse diagnóstico, saiba que na verdade o que você recebeu foi uma constatação e não um diagnóstico clínico. Lombalgia é uma constatação de que você tem dor lombar, concorda? Algia significa dor, lombo, abreviação de lombar, ou seja, você tem dor lombar, você sabe disso, você procurou ajuda porque você tem a dor lombar, então você já sabe que você tem lombalgia. O que você quer saber é a causa e o que fazer para tratar essa lombar. Lombalgia não é diagnóstico, não é suficiente para que nós possamos estabelecer uma conduta terapêutica, não é suficiente para a gente direcionar o tratamento. Então lombalgia não é diagnóstico, é uma constatação. E justamente o diagnóstico é fundamental nesse caso, pessoal, para que nós possamos direcionar o tratamento e ter sucesso no tratamento. Quando nós falamos em sucesso no tratamento, não estamos falando de técnica, uma melhor do que a outra, não. Nós estamos falando da indicação de cada uma, a aplicação de cada uma, inclusive do procedimento cirúrgico. Tem procedimentos cirúrgicos que são extremamente bem sucedidos porque eles são bem indicados. Eles são eleitos como conduta terapêutica no momento em que são no momento mais necessário, mais indicado para aquele procedimento. Nem sempre a cirurgia é mal sucedida porque a cirurgia em si foi mal realizada, mas às vezes é porque ela foi mal indicada, assim como um procedimento também conservador. Então uma coisa que é importante a gente entender é o diagnóstico. O diagnóstico clínico ele é dado pelo médico. Eu tenho uma protusão do disco, eu tenho uma lesão facetária, eu tenho uma artrose, eu tenho um processo inflamatório crônico, uma artrite, por aí vai. O outro diagnóstico é o cinético funcional, que é o nosso papel enquanto fisioterapeuta. O diagnóstico cinético funcional vai direcionar aquele profissional a entender o que alteração mecânica levou àquela lesão estrutural. Então, se eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de protusão discal, que é um diagnóstico clínico, numa avaliação cinético funcional eu vou chegar à conclusão do que levou àquele problema no disco. Eu não vou tratar aquela região somente onde o disco está alterado. Eu preciso entender quem levou aquele problema, quem causou aquele problema. Que é quando nós vamos buscar a etiologia primária. Isso é fundamental numa conduta terapêutica, porque senão poucas técnicas vão ter resultado, se não nenhuma delas, porque você não vai na causa primária. E aí, quando nós falamos da causa primária da lesão, nós temos que entender que existe uma série de fatores que podem levar a disfunções mecânicas. Normalmente nós costumamos olhar para o músculo, né? Se eu tenho dor lombar, eu tomo um relaxante muscular, por exemplo. Eu estou muito tenso, a musculatura está muito tensa. Estou muito estressado, estou muito ansioso, trabalhando muito, ok, perfeito. Só que não sei se vocês sabem, mas o músculo ele é o final da cadeia, ele é o último a sofrer, ele é o último a repercutir o problema. O músculo é o finalzinho da cadeia, inclusive é o tecido, é o último tecido a se formar no nosso organismo. Então, quando você tem um problema muscular, tem outras coisas anteriores àquele problema muscular que já estão atuando, já estão tendo problemas, para que chegue no músculo, chegue no final da cadeia. Eu costumo dizer que o músculo é só o soldado no exército. E eu tenho outras patentes para cima. Eu tenho um tenente, eu tenho um coronel, eu tenho um brigadeiro que está anterior a esse soldado e que dá ordens a esse soldado. Então o músculo, quando você fala de tratar o músculo, nem sempre você vai ter uma boa resposta, porque ele só está sofrendo consequência de algum outro lugar. E aí nós temos influências somato-emocionais, influências viscerais, influências articulares, arteriais, neurais, até chegar no músculo. Então é fundamental que nós possamos entender quem nessa cadeia toda está alterado, para que eu possa chegar à repercussão final, ao final da cadeia, à saída do sistema, que muitas vezes é o músculo. E isso passa pelo nosso diagnóstico, passa pela nossa avaliação cinético-funcional. O somato emocional, normalmente, ele é o início da cadeia, é a parte mais alta da cadeia, dessa cadeia.
E aí nós já acostumamos a ouvir falar sobre isso. Ah, isso daí é emocional, isso daí é psicológico, né? Nós escutamos isso o tempo todo, não é assim? Não é assim? Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, isso daí é emocional. Ou essa dor é porque eu estou muito estressado. Será que é assim mesmo que funciona? Será que podemos colocar a culpa de tudo no estresse ou no psicológico? Ou precisamos entender como esse mecanismo atua no nosso corpo? Em outros vídeos que eu já gravei aqui para vocês, eu já falei um pouco sobre isso, já falei um pouco sobre até a ansiedade e como isso atua no nosso corpo. Mas vamos entender novamente como que isso atua no nosso corpo. Será que é o estresse? Será que é o evento lá fora, o meu trabalho, um problema familiar? Será que é o evento externo que é realmente o problema, a causa da minha dor lombar, por exemplo? Ou será que é como eu vivencio esse problema que determina como o meu corpo vai reagir? O que você acha? Na verdade, se você respondeu que é a nossa percepção, você está correto. É a forma como eu observo, como eu recebo o evento, que determina se ele vai ou não fragilizar o meu corpo. E não exatamente o que está lá fora. Tá? Nós podemos passar pelo mesmo problema e um ter uma dor lombar, o outro não ter dor nenhuma, ou outro desenvolver um outro tipo de sintoma no corpo e alguém desenvolver uma dor lombar, por exemplo. Então, a percepção do problema é mais importante do que o problema em si. A forma como eu olho, como eu me posiciono diante do meu problema, ele é determinante para saber, para identificar como é que meu corpo vai reagir e como aquilo vai impactar para o meu corpo. Tanto é que não é uma regra, não é sistemático dizer que se alguém passou por tal e tal problema, ele vai ter esse ou aquele sintoma ou aquela reação. É completamente variável e depende de cada indivíduo. Mas falando da lombar, quando nós falamos do sistema músculo-esquelético, a função biológica do sistema músculo-esquelético é ação, é nos colocar em ação, nos colocar em movimento, em reação. Se nós estamos falando de um tecido que tem a função biológica de ação, qual é o evento que vai fragilizar esse tecido? É quando nós estamos vivenciando algo com um sentimento de impotência, impotência em reagir, impotência em mudar aquilo que eu estou vivenciando, impotência em me posicionar em relação àquilo. Isso vai fragilizar o sistema músculo-esquelético. Em se tratando da região lombar especificamente, essa impotência envolve provavelmente uma sensação de estar imprensado na parede, não conseguir sair daquela situação que eu estou vivenciando. E a região lombar baixa pode ter uma conotação de sexualidade, não de impotência sexual, mas impotência em lidar com uma questão relacionada à sexualidade. O sistema músculo-esquelético também envolve muito uma questão de desvalorização, não se sentir bom o suficiente, não se sentir à altura de uma situação que eu estou vivenciando. E isso também pode levar à fragilidade nesse tecido. O disco ele está entre duas estruturas vertebrais, então normalmente pode ser uma situação onde nós estamos vivenciando algo em dificuldade de tomar uma decisão entre duas situações que eu estou vivenciando. Mas então a região lombar e o sistema músculo-esquelético envolve essa questão da impotência, da desvalorização. Muitas vezes nós temos esse evento somato-emocional, essa questão psíquica envolvida, e a partir daí, gerando uma fragilidade na região lombar, eu posso ter, por consequência, de forma secundária, complicações mecânicas a partir daí. E aí nós vamos tratar só o mecânico, chega uma hora que volto a ter dor. Outra coisa muito importante e relevante a se levar em consideração. Normalmente, quando nós falamos da parte mecânica, a região pélvica ela é determinante para o bom funcionamento da região lombar. 90%, 80%, 90% dos problemas na região lombar começam na região pélvica. E aí, ao fazer um exame de imagem, por exemplo, você identifica uma lesão na lombar, um disco, por exemplo. E aí, a culpa é do disco, o problema está aqui no disco intervertebral. Só que se não se faz uma boa avaliação cinético-funcional e não se identifica que a causa primária é a região pélvica, pode inclusive se indicar uma cirurgia que vai ser mal sucedida, não porque a cirurgia foi mal feita, mas porque ela foi mal indicada naquele momento, porque o problema não está na lombar, a causa primária está na região pélvica, na sacroiliaca. Muito comum de nós encontrarmos. E só para que você tenha uma ideia, 35 a 40% dos exames de imagem são falso positivo. O que é isso? Ou seja, aparece naquela imagem do exame
uma protusão discal, por exemplo, uma hérnia discal, por exemplo. Mas não é ela que está causando a dor, ela está ali. Mas a causa da dor está longe, é outro lugar, normalmente é a região pélvica. E aí, a partir desse exame falso positivo, nós tratamos aquele disco de forma cirúrgica ou não, quando na verdade a causa do problema está um pouquinho abaixo. E aí, obviamente, que o tratamento não vai ser bem sucedido, porque eu não estou conseguindo tratar a causa primária. Então, é muito importante que nós observarmos a avaliação cinético-funcional, a identificação da causa inicial, da causa primária do problema. E hoje nós sabemos fazer, inclusive, a identificação da causa psíquica, do evento somato-emocional que está interferindo nesse tecido. Lembre-se sempre, a biologia do tecido vai lhe indicar a causa somato-emocional, a causa psíquica que está alterando, que está influenciando nesse tecido. Então é muito importante conhecer a biologia do tecido. Não podemos simplesmente dizer, o paciente tem lombalgia, vamos tratar a lombalgia. Dessa forma, nós vamos ter pouquíssimos resultados positivos, justamente porque não estamos identificando a causa dessa dor lombar. Nós estamos simplesmente tratando o sintoma que esse paciente trouxe. Por isso que tem horas que o medicamento até ajuda, tem horas que ele já não dá mais o mesmo efeito, tem horas que um determinado tratamento é bom, outra hora ele não funciona, tem paciente que tem uma melhora com um determinado tipo de tratamento, outro não, e por aí vai. Um bom exemplo disso é o Pilates. Pilates é uma técnica fantástica, extremamente importante na estabilização da região lombar. Às vezes é preciso fazer algo antes de indicar o Pilates ao paciente. Ele precisa fazer algo antes e depois sim ele vai fazer um trabalho de estabilização. Então esses pontos são muito importantes ficarem claros a você, para que você possa ter uma boa conduta terapêutica. Como nós estamos iniciando essa série de problemas comuns agora, eu quero que você comente, eu quero que você coloque aqui para mim as suas dúvidas. A partir das suas dúvidas eu vou ou aprofundar esse assunto. Se tem alguma parte desse vídeo que você ficou em dúvida, eu posso aprofundar esse tema e nós vamos trazer outras indicações, outros temas. Então coloque aqui para mim o seu comentário, a sua dúvida, traga para mim o seu questionamento, que assim eu vou poder esclarecer melhor as suas questões.